Olá, boa noite. Está começando aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Mulher. E não saber equilibrar as contas no final do mês é infelizmente um problema que atinge muitos brasileiros. Conforme o IBGE, esta é a realidade de aproximadamente 85% das famílias. Então, para falar desse assunto de investimentos, de inteligência financeira, eu recebo hoje o empresário e investidor Saulo Ramos. Saulo, boa noite, bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você. Saulo, então o problema começa porque a maioria das pessoas não recebe uma educação financeira, né? Nem nas escolas, muitas vezes nem em casa as pessoas recebem esse tipo de orientação. É até um assunto muito importante isso, porque não é ensinado nas escolas, desde o ensino básico, fundamental, médio e muitas vezes também no superior. Então, no caso, eu estou lecionando na UPF, essa oficina, e a gente vê alunos do final de cursos de graduação e que nunca tiveram nenhuma base sequer de finanças pessoais a nível individual mesmo. Então essa pessoa acaba indo para o mercado de trabalho, recebe um salário, ótimo, mas ela não tem o conhecimento necessário para como administrar, guardar e investir essa rentabilidade, esse valor, para obter uma rentabilidade futura. Tem uma idade ideal, tu acredita, para aprender sobre educação financeira ou pode começar desde cedo? Eu acho que quanto antes, melhor. Claro, criança muito nova talvez tenha já um tema muito abstrato, mas a partir dos 12 anos de idade, a gente já, quando nós éramos crianças com 12 anos, você pega um dinheirinho da mãe e vai no mercadinho e compra lá uma coca, um salgado. E já quer ficar com o troco, né? Então, você guarda a moeda, assim. Então, por menos que seja, já é possível ter alguma coisa. E conforme a gente fica mais maduro, daí vai ensinando coisas mais importantes, como por exemplo o futuro. Porque mesmo quando a gente é criança, a gente pensa, eu quero ser tal coisa. Então a criança já pensa no futuro dela. E finanças é um assunto diretamente ligado com o que é o futuro. Porque, gostando ou não, faz parte. Faz parte receber dinheiro porque viver custa dinheiro, né? Eu acho que as crianças e adolescentes também vivem num mundo onde os pais só falam, eu não posso gastar, eu não posso comprar, eu não tenho dinheiro para isso, ou o contrário, né? E não entendem muitas vezes por quê, ficam naquela, mas os pais não explicam, né, o que acontece. Esse do não posso... A importância do dinheiro, né? Essa do não posso, não consigo, não sei o quê, eu acredito também que é ruim, é muito limitante. A criança pode acabar se tornando muito limitada nesse ponto. Nada pode, nada dá para fazer. Só que poderia se pensar da seguinte maneira, como eu posso fazer isso? Como eu posso conseguir isso? Bolar um plano financeiro, um plano de longo prazo, às vezes pode levar 1, 2, 3 anos para você conseguir guardar, lá investir, para, por exemplo, viajar para o exterior. Um sonho de família, perfeitamente realizável. Mas exige um plano. Ninguém vai conseguir, de um dia para o outro, estou na Europa. Não, é muito longe da realidade. Claro. Tu acredita que a educação financeira ainda é um tabu? As pessoas ainda têm medo de falar quanto ganham, quanto devem? Muito tabu. Lá na oficina eu percebo da seguinte maneira. Quase sempre quando eu termino as aulas, ou quando eu dou uma palestra e termino a palestra, vem pessoas falar individualmente comigo, querendo quase uma consulta psicológica. Aí fala baixinho assim, eu tenho um problema assim, assado, ou a minha família tem uma situação assim. É um assunto muito íntimo. Especialmente quando é um problema, ninguém fica falando seus problemas. Então, é um assunto muito delicado, muito íntimo, e que você vê que existe uma carência, uma demanda por um atendimento especializado e individualizado, porque ninguém vai falar coletivamente, eu tenho tal situação. Ninguém vai. E o oposto é verdadeiro também. Se a pessoa tem valores, ela também não vai falar. Mas ela quer saber como investir isso melhor, como rentabilizar isso melhor. Então, para os dois lados, ou quem tem problemas e dívidas, ou quem tem bastante, são duas situações onde existe esse tabu. Ninguém vai falar. E já é um erro, né? Porque é aí que começa, então ninguém fala, ninguém aprende de educação financeira, então começam os problemas. Então vira, ninguém fala nada, então tá tudo bem.
dos dois lados do problema, então está tudo bem. A pessoa que tem acaba perdendo oportunidades de melhorar mais ainda o padrão dela, e a pessoa que está com dívidas acaba não conseguindo solucionar seus problemas porque ela não quer falar disso para ninguém, fica sofrendo sozinha. Então, é muito importante, daí entra o papel das instituições de fornecerem esse conhecimento, porque eu falo por experiência própria, existe demanda, existe muita necessidade por esses conhecimentos. Bom, Saulo, e você é um exemplo também de que não é formado, né, na área, mas aprendeu sozinho sobre economia, sobre inteligência financeira. Conta um pouquinho da tua história, como tu começou a se interessar por esse assunto até chegar no ponto que hoje ministra, né, palestras sobre esse tema. Primeiramente eu não sei explicar porque, eu diria que é quase vocacional. Aos 18 anos, 19 anos de idade, eu comecei a pegar um livro, vi um livro lá e comecei a ler, por puro gosto mesmo. Livros de economia e de finanças pessoais. Gostando disso, vocacionalmente, comecei a me inserir no trabalho da empresa familiar, no setor de finanças. Então, eu me considero o gerente financeiro da empresa. Mas não só trabalhando na área, investindo, gerenciando contas, mas aí eu considero algo mais até social. Eu fui à procura da UPF e me ofereci para ministrar a oficina. Eu não tenho conhecimento formal na área, um diploma, um curso técnico superior, mas individualmente, sozinho, fui fazendo, aprendi muito fazendo. E a experiência? Indo e fazendo, e a UPF me aceitou. Então, fiquei muito feliz por isso. Que legal. Bom, muitas questões são consideradas, muitos fatores são considerados os vilões no endividamento dos brasileiros, como, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial. Tu vê muito isso nas tuas palestras? Você fala sobre isso, sobre essa questão dos vilões? Sim. Aí, citando dados também, se você puxar os dados do endividamento individual, a maior parte das dívidas pessoais são no cartão de crédito e no carnê. Número 1 e número 2, cartão de crédito e carnê. E depois vem coisas mais normais, como o financiamento da casa, do carro, mas isso eu considero normal, porque a gente precisa ter uma casa, a gente precisa ter um carro, fazem parte da vida. Mas o cartão de crédito, se endividar, não faz parte da vida. Então, de novo, volta na educação financeira. O cartão de crédito, ele é um dinheiro de plástico. Então é fácil. Você só vai e gasta. É uma sensação muito boa no curto prazo. Só que depois a conta vem. E aí a pessoa pode se deprimir, se angustiar e uma série de outros problemas além dos financeiros. Que conselhos tu dá, então, nas tuas palestras, né? O que tu fala sobre essa questão do endividamento, quando a pessoa está no vermelho, ou como não cair, né, nessas tentações dos cartões de crédito, do banco? Está muito bem colocada a pergunta, porque não nos deixeis cair em tentação. É uma tentação. O comércio, o varejo, é o trabalho, é o setor deles, é fomentar o consumo. Então, isso a gente não tem como mudar. Mas, individualmente, a gente tem como mudar de não se deixar influenciar. Minha principal sugestão sempre é a seguinte: planejamento e controle individual. Nem que seja no caderninho, aí no papel e na caneta, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu. Cada coisinha. Eu tomei um cafezinho, foi R$2. Anota. Porque no final do mês, se você tomou alguns cafezinhos, vai dar um valor significativo. Não é para cortar o cafezinho, não, é para ter clareza. Porque no final do mês você vai conseguir ver, e no final de 3 ou 4 meses você vai ver padrões. Nossa, todo mês eu estou gastando tanto nisso, eu nem percebi. E esses valores vão fazer diferença. E são coisas que no curto prazo, se você cortar, não vai decair a tua qualidade de vida. Mas esse valor bem gerenciado, guardado, investido, mais adiante vai fazer diferença. É tudo, essa questão do financeiro é tudo a longo prazo, né? Então... Sempre a longo prazo, que é o maior problema. A pessoa que ajusta as suas contas no primeiro mês, não acontece nada. No segundo mês, também não acontece nada. Mas ao longo de 2 ou 3 ou 4 anos, aí a pessoa vai ver a diferença. Só que aí vem o problema do imediatismo. A gente está numa sociedade
Muito hoje, principalmente os jovens, né? Não querem esperar, querem tudo para hoje. Tudo é muito imediatista, é uma cultura que tem seus lados bons, mas financeiramente tem esse lado ruim. A gente quer o benefício agora. E bom, qual que é o benefício agora? É gastar o dinheiro. Daí você consome, você tem uma experiência e agora é legal. Depois. Bom, então tu acredita que estabelecer objetivos é o primeiro passo para sair do vermelho. Então, eu quero, como a gente falava antes, eu quero viajar para o exterior, eu quero comprar uma casa. Então eu começo a estabelecer esse objetivo para guardar dinheiro para isso. Isso aí, porque daí vira como se fosse uma brincadeira. Se a pessoa conseguir realmente estabelecer um objetivo sério, de algo maior, geralmente eu costumo fazer o seguinte objetivo: aposentadoria. A gente vem vendo, recentemente a gente teve essa questão da previdência. Eu costumo fazer a seguinte pergunta e sempre obtenho a mesma resposta. Vocês acham que se aposentar só com a previdência social é uma boa ideia? É um bom plano? Só a previdência social e mais nada? A maioria absoluta das pessoas vai responder não. Então, no longo prazo, mas no muito longo prazo, quando a gente tiver 60, 70 anos, depender só da previdência social não vai ser uma boa ideia. Não vamos viver confortavelmente, né? Exato. Então, eu costumo usar essa como a maior motivação. É o final da tua vida. Você quer ter uma boa qualidade, um bom padrão, poder talvez deixar alguma coisa para os filhos, netos, enfim, é uma coisa bem importante. Então, se você internalizar isso, vira uma brincadeira. Eu quero fazer isso, eu quero melhorar. Claro que no meio do caminho também pode viajar para o exterior, comprar um carro melhor, coisas assim. Mas objetivos menores, digamos assim. Objetivos intermediários, porque senão fica distante demais e a gente se desmotiva também. Mas eu sempre costumo puxar essa pergunta porque a resposta é sempre a mesma. Não. Ninguém considera só a previdência social como tá tudo bem. Falando um pouquinho então do casamento, muitos casais também têm dificuldades de compartilhar suas finanças com os parceiros, né? Não conta o real salário ou quanto gasta, já é um problema também. Isso aí entra na infidelidade financeira. Em casal, eu acho que é muito importante haver comunicação, transparência, e tanto no setor romântico, né, da relação, mas também no financeiro isso é importante. É preciso haver a harmonia e a transparência, porque mentira, mais cedo ou mais tarde, vai gerar um problema. Eu vou esconder, eu fiz uma comprinha aqui e quero esconder. Mais cedo ou mais tarde a fatura do cartão pode vir, ou aquele dinheiro que foi gasto pode ser necessário para uma outra atividade que é mais importante, vamos dizer assim, e aí a mentira vai ter que vir à tona. E aí é a receita certa para uma discussão, para um atrito. E isso naturalmente não é bom. Então a gente tem que ser fiel, né, amorosamente, mas também financeiramente. A gente tem até um dado, Saulo, aproximadamente 38% dos casais brigam por causa de dinheiro e cerca de 50% dos divórcios no país são causados por questões financeiras. Então, quando começa a faltar dinheiro, quando o dinheiro começa a tornar um problema, aí vai terminando outras coisas também, né? Por isso que é um problema. Exatamente, é infidelidade financeira, né? O divórcio, veja bem, 50% é a infidelidade financeira, não é a infidelidade que a palavra remete de primeira instância. Então, vai gerar atrito, conflito de vontades. Um tem um desejo muito grande de uma coisa, o outro tem um desejo muito grande de outra coisa. Cada um quer gastar o dinheiro do seu jeito, mas não tem dinheiro para os dois sonhos ou para as duas vontades. Por isso é necessário a transparência para saber, alguém vai ter que ceder ou os dois vão ter que ceder nas negociações, porque não dá. E também, mais importante, é pensar no longo prazo, que o casamento é feito para durar, né? Em teoria, para ir até o fim. Porque os dois, envelhecendo juntos, de novo voltam no ponto da aposentadoria. E aí? Esse, eu acredito que tem que ser o maior objetivo. Tem que ser em comum, né? Saulo, nós falamos então nesse primeiro bloco um pouquinho dos problemas, do endividamento, dos vilões, né? Essa questão das dificuldades em compartilhar, né, a educação financeira. Então a gente vai fazer um intervalo agora e em seguida retornamos com outras informações sobre essa questão da inteligência financeira.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher aqui no canal 16, que hoje fala sobre inteligência financeira. Por isso está aqui comigo o empresário e investidor Saulo Ramos. Saulo, no primeiro bloco nós falamos um pouquinho dos problemas, né, que as pessoas têm para investir, né, os problemas da educação financeira. As mulheres são um público que tem mais dificuldade também nesse aspecto. Tu acredita que por elas serem mais consumistas, né, o que acontece? E isso é real, né, no teu público? As mulheres procuram mais? Como é que acontece? Olha, dentro do meu público, geralmente tem mais alunos do que alunas. Mas o que eu percebo é o seguinte, as alunas que tem são bem mais dedicadas. Existe, parece, uma sensação de um desejo de algo maior, mais do que os meninos. Os homens. Existe até, eu acho que é importante trazer, existem estudos que mostram o seguinte, as mulheres que participam dos mercados financeiros, conseguem ter rentabilidades e performances melhores do que os homens. Por quê? Geralmente os homens são muito loucos, muito agressivos, é tudo ou nada, em bolsas de valores, por exemplo. Muitos homens agem dessa maneira e acabam se ferrando. Mulheres dificilmente tomam essa atitude, então elas dificilmente têm grandes perdas. São mais cautelosas. São mais cautelosas, mas o mercado financeiro de renda variável, por natureza, é volátil. Então você pode ter grandes ganhos ou grandes perdas. E os homens gostam do risco e acabam tendo, às vezes, grandes perdas. Faz parte. Mas existem pesquisas sobre isso que eu acho que é bem interessante trazer. Apesar das mulheres serem minoria no mercado financeiro, aquelas que participam costumam ter rentabilidades bem boas. Muito interessante. Bom, falando então em investimentos, já que você tocou nesse assunto, né, de mercado financeiro, de bolsa de valores, conta para nós, então, como começar a investir, né? As pessoas que estão nos assistindo, que pensam, bom, mas então como é que eu faço para guardar dinheiro para investir? Bom, uma vez que a gente já quitou as dívidas, né? O primeiro passo é quitar as dívidas. Começou a guardar algum valor, aí eu recomendo fortemente que se abram contas em corretoras de valores ou bancos digitais. Os grandes bancos não são os melhores locais para fazer investimentos. Eles têm muitas taxas e muitos custos que atrapalham principalmente o pequeno investidor. Então, as corretoras, por não terem esse excesso de taxas, ou os bancos digitais, pela estrutura digital deles sem baixo custo, eles não cobram tantas taxas assim, ou alguns não cobram taxa nenhuma. Isso ajuda muito o pequeno investidor, porque ele consegue maximizar a rentabilidade dele, por menor que seja o valor que ele está aplicando. Nessas corretoras você vai ter acesso a, por exemplo, o Tesouro Direto, que é investir diretamente no governo federal, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Então é absolutamente seguro, é o mais seguro possível e tem rentabilidades bem melhores do que, por exemplo, a boa e velha caderneta de poupança. Que aí fica a dica, tá extremamente ultrapassada, defasada, é melhor eliminar. Esquecer. A caderneta é passado. Bom, então o que é esse tesouro de valores, né? Muitas pessoas não sabem, e como que elas começam investindo? Tem um valor mínimo, como é que é? Os valores mínimos é de 35, 40 reais, então é extremamente acessível, bastante democrático. A Bolsa de Valores tem ações que se compram e vendem a 1, 2 reais. Então com 1 ou 2 reais você pode perfeitamente estar investindo na Bolsa de Valores. Então, apesar da gente ter esse mito de que só tá lá preciso ser rico para isso. Só os milionários estão lá. Não é verdade. Até cada vez mais a Bolsa está se abrindo mais e mais ao pequeno investidor. Justamente nessa lógica de democratização.
abrir as portas para o pequeno investidor participar e se sentir um membro tanto quanto os grandões que já estão lá faz bastante tempo. E como perceber oportunidades de bons negócios, Saulo? Como é que começa a ter esse feeling, um bom investidor? O feeling do bom investidor vem muito com experiência. Por isso eu recomendo fortemente o seguinte: não tomar atitudes arriscadas logo no início. Sem experiência, a chance de se cometer um erro é muito alta. Então, ir atrás de conhecimento, e aí fica algo muito bom do século XXI, a internet. No YouTube, você tem acesso a excelentes professores de finanças, como a Natália Arcuri, do canal Me Poupe, no YouTube. Tem o Thiago Nigro, do canal O Primo Rico. Thiago Reis, que é o diretor da Suno, que é uma empresa que faz análises de empresas e fundos imobiliários para se comprar nos mercados de renda variável. E os canais do YouTube deles têm muito conteúdo, tem dezenas, centenas de horas de conteúdo gratuito. Então, o primeiro investimento barato é tempo. Tirar alguns minutos por dia e assistir esses conteúdos, e você vai ganhar um grau de educação que a escola nunca te deu. Conhecimento, estudo é o primeiro passo. O primeiro passo é esse, porque senão, sem experiência, eu vou fazer tal coisa porque eu achei legal. Cara, achar legal não é critério para investir. Você tem que saber como funciona. Primeiro, como funciona, você entende um pouco daquilo, investir em algo que a gente não entende, receita para o desastre, né? Então, e uma vez tendo algum certo entendimento, o tesouro direto é o melhor lugar porque ele é conservador. O primeiro tipo de investimento precisa ser mais conservador, porque na renda variável existe o risco de uma grande perda. E o pequeno investidor, logo no início, não vai ser bom para ele sofrer uma grande perda. Por mais que ele... É só a possibilidade de, mas se isso acontecer, pode ser devastador. Então, começar nos investimentos mais conservadores, construir a sua reserva, até para a vida pessoal, porque imprevistos acontecem, uma batidinha do carro no trânsito, uma doença, um machucado, uma doença, esses imprevistos que faz parte da vida. Então, primeiramente isso. Uma vez tendo uma reserva de emergência no investimento conservador, por ser conservador, a rentabilidade não vai ser espetacular. Eu sempre brinco, quando você investir num investimento conservador, no primeiro dia, não vai acontecer nada. Nada não vai acontecer. No segundo dia também não vai acontecer nada. Aí, volta no imediatismo falado antes. Muitas vezes o investidor se decepciona porque em 2 meses não aconteceu nada. E aí, não tem graça isso aqui, vou gastar o dinheiro. Então, voltou para o zero de novo. Então, ter a consciência da reserva de emergência, para caso algo aconteça, e uma vez estabelecido isso, aí sim, passar a investir em renda variável. Porque a renda variável é onde realmente você pode ter espaço para grandes ganhos. Sim, tem a perda, possível perda, mas o pequeno investidor precisa ter um grande ganho para dar um grande salto. Claro que é uma possibilidade mas ele tem que ter essa exposição. Você tem que ter essa possibilidade disso acontecer contigo. Independente se você é homem, mulher, você precisa ter isso para vida. Jovem. Né? Às vezes a pessoa está numa idade mais avançada e agora eu já estou velho demais para isso. Não, pelo amor de Deus, não. A bolsa, o tesouro direto, qualquer independente de qualquer coisa, pode participar. E agora eu estou com 60 anos, é tarde. Bom, menos tarde do que nunca, então. Claro que o tempo é sempre um aliado do investidor. Sim, o tempo é um aliado do investidor. Mas a pessoa que está com 60, 70 anos não está automaticamente eliminada do jogo. E precisa ter paciência, né? Então, o segundo passo é saber esperar. Como você falou, não adianta, né, deixar ali um mês, não me rendeu nada, vou gastar esse dinheiro. É paciência também. É paciência, porque no início a renda tem que vir do próprio trabalho. É aqueles 100, 200, 300 reais por mês que você consegue guardar e colocar lá. E esse valor que você coloca lá é o que vai acumulando. Não é a rentabilidade em si. Essa não vai ser brilhante. Tu tocou num ponto importante agora. Muitos economistas, quando falam em guardar dinheiro, falam aquela questão, 30% do salário. Mas eu acho importante, as pessoas já pensam isso, é absurdo para mim, 30% do que eu ganho é muito para guardar para uma emergência.
Começa então guardando o que pode, né? Que nem você falou, 100, 200 reais, para depois pensar, de repente, em 30% do salário. Mais importante do que, é 10, é 20, é 30, é 50% do salário, é usar o músculo. Por menos que seja 40 reais, 50 reais, que é menos do que uma refeição, dependendo do local que você vai. Você está fazendo. Vale muito mais a atitude do que o valor efetivamente colocado, principalmente no início. Aí, uma vez que a pessoa começou a pegar gosto por aquilo, e a ideia é que você pegue gosto, comece a querer mais e mais, e que isso vire uma bola de neve positiva. Com certeza. Se usa a expressão bola de neve para dívidas, daí é negativo. Mas que isso se torne uma bola de neve positiva. Então, o primeiro passo, para não afugentar também, é, por menos que seja, fazer alguma coisa. Iniciar. Atitude. Atitude. E a gente tem vários exemplos de pessoas que começaram assim, né, Saulo? Você também fala nas suas palestras aí de inteligência financeira alguns exemplos de pessoas que começaram, né, com pouco ou com nada e que hoje são grandes exemplos de investidores. Muitos dos investidores de sucesso ou pessoas que são, às vezes, olhadas com admiração, como exemplos, são pessoas que, quando nasceram, quando eram crianças, ou de origem normal, como os meros mortais, são meros mortais. Classe média, que a gente chama. Pessoas de classe média ou classe média baixa. O ícone da inteligência financeira no mundo é o Robert Kiyosaki, é um americano que escreveu o famosíssimo livro Pai Rico, Pai Pobre. Talvez muitos já tenham ouvido falar, recomendo fortemente a leitura desse livro. Ele é o autor de mais renome mundial sobre o assunto, mas a família dele era de classe média. O pai dele e a mãe dele, por exemplo, não deixaram nada para ele. Dívidas, na verdade. O pai dele deixou dívidas quando eles se foram. Então, ele não ganhou absolutamente nada dos pais dele, de origem normal, como a maioria dos cidadãos. E hoje ele é um multimilionário, um cidadão de muito sucesso financeiro. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a youtuber Natália Arcuri. Também a origem familiar dela é normal, vamos dizer assim, e com o próprio trabalho, investindo, guardando, fazendo as decisões certas, ela colheu bons frutos do trabalho dela. Muitas pessoas, com certeza, começaram com mais do que ela, por exemplo, aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade nacional, mas hoje tem muito menos. Então, existe o fator das escolhas que a gente toma. Ela, desde o início, ela mesmo gosta de comentar que ela sempre teve a mentalidade investidora. Que nem tu falava, acho que é uma questão vocacional. A pessoa, uma questão vocacional. Ela já tinha esse interesse. Ela mesma disse, quando ela era jovem, ela já guardava porque ela queria melhorar a vida dela no futuro. Jovem, eu digo 17, 18 anos. Então, ela já tinha isso, mas, de qualquer maneira, ela não herdou isso. Ela construiu a riqueza dela. E isso é muito importante, porque nós aqui, as pessoas na sociedade, também têm essa oportunidade. Não é fácil. Não dá para dizer que seja fácil, mas é uma questão de escolhas. O consumo, sempre consumir só hoje. Bom, 0 vezes 1000 continua sendo 0. O horizonte de pensamento precisa ser alongado. Planejamentos de anos, às vezes décadas. Você tem um plano para daqui 10 anos. E cumprir o plano. A pessoa que comumente pensa só até o final de semana, o pensamento vai só de segunda a sexta, ou do dia 1º ao dia 30, porque dia 1º recebe de novo, você acaba entrando num curto-circuito. Você não vai para frente, verdadeiramente. Vai ser sempre a mesma coisa, sempre o mesmo dinheiro, né? Sempre as mesmas dívidas. Sempre as mesmas escolhas, sempre o mesmo comportamento, sempre a mesma renda, sempre o mesmo. E aí pode novamente gerar algum tipo de frustração, porque aí passa 10 anos e a pessoa chega nos seus 30, vamos dizer assim, e tudo aquilo que planejou quando tinha 20, mas não aconteceu. Pensou. Então, isso pode gerar algum tipo de frustração, mas se você analisar friamente, exige um pouco de frieza para não se deixar envolver fortemente na emoção. E olhar para trás, pode se perceber esse comportamento. Mas foram 10 anos pensando de mês em mês. Não se construiu nada de 10 anos. Aí, infelizmente, o tempo que foi não volta. E aí
pode gerar uma frustração, uma tristeza, algo assim. Saulo, acho que com essa tua mensagem a gente pode, encerrando o nosso programa e inclusive também vamos recapitular, falar um pouquinho dessas dicas então para quem nos assistiu, né, para quem quer começar a investir. Então com certeza o primeiro passo, que nem você falava antes, é colocar em dia a sua questão financeira, né, as dívidas, para depois, com paciência, né, com também atitude, começar a investir. Isso aí. Agora está se tendo uma excelente oportunidade, essa situação do FGTS. Muitas pessoas, a recomendação verdadeira é sim, coloque em dia alguma dívida que tenha, para reduzir o custo de juros. Quando a gente tem uma dívida, o custo de juros é muito alto. Ela vai sempre aumentar. E ela aumenta para pior. É dinheiro que você vai perdendo, você vai reduzindo o teu padrão de vida. Então, o primeiro passo é quitar dívidas, para aqueles que tenham dívidas. Aí começar a guardar, aí você sai do negativo e entra no positivo, o que já é algo excelente. Só de fazer esse primeiro passo já está de parabéns. Começando a guardar e acumulando, aí você investe onde você ganha juros e não paga juros. Juros são algo que faz parte do mundo faz 5.000 anos ou mais. Faz parte. Então, é muito melhor recebê-los do que pagá-los. A pessoa precisa ter essa consciência. E é possível. É só mudar o lado da moeda que você está. Com certeza. E aí vai construindo uma bola de neve virtuosa. Saulo, muito obrigada pelas tuas informações, né, pelo conhecimento que compartilhou hoje aqui com nós. Muito obrigado. E também fica a dica, né, que as pessoas quiserem te procurar, né, também na própria Universidade de Passo Fundo tem palestras e outros, que nem você falava antes, queiram estudar sobre esse assunto, na internet também tem outras dicas, outras questões. Isso aí. Para os alunos da UPF tem a oficina de inteligência financeira, ela acontece semestralmente, esse semestre já foi. Mas eu recomendo fortemente que a pessoa participe nas redes sociais. Nas redes sociais, YouTube, Instagram, existem muitos canais, muitos perfis com muito conteúdo. E é tudo grátis. É tudo grátis. É só o teu tempo e a tua vontade. Saulo, muito obrigada então pela tua disponibilidade. Obrigado, Alana. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher aqui na TV Câmara. Uma boa noite e até a próxima semana.